Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto na estrutura de um texto religioso. É um texto que faz uma afirmação, assim, muito forte sobre a figura de Jesus Cristo. E o nosso objetivo é entender como que esse argumento é montado, sabe? Passo a passo. E tudo começa aqui, com essa frase do Evangelho de Mateus. Para o texto que a gente está analisando, isso aqui não é só uma citação, não. É a base, a tese principal sobre a qual todo o resto é construído. É o ponto de partida de tudo. Então, a pergunta que guia a nossa análise é essa. Como que o texto original prova essa ideia de poder absoluto? A gente vai seguir a lógica dele, investigando etapa por etapa como ele constrói essa defesa, que é dividida em 4 grandes áreas de evidência. Vamos começar pela primeira área de prova que o texto apresenta. É o poder sobre o mundo natural, o mundo físico. É aqui que o argumento começa a ganhar corpo, usando milagres como a principal evidência. Olha só que interessante a interpretação que o texto dá para isso. Os milagres não são tratados só como fatos históricos, sabe? Cada um deles ganha um significado simbólico. Por exemplo, andar sobre as águas é apresentado como a capacidade de vencer as dificuldades da vida. Transformar água em vinho simboliza a chance de mudar uma vida que foi destruída. E a multiplicação dos pães e peixes representa a ideia de suprir todas as necessidades e trazer prosperidade. Agora a gente avança para o segundo pilar desse argumento. O foco aqui muda para a autoridade sobre as doenças, tanto as do corpo quanto as da alma, como a gente vai ver. E aqui fica muito claro um padrão dentro do texto. A cura física está sempre ligada à cura espiritual. Dar vista aos cegos, por exemplo, é visto como poder tanto sobre a cegueira do corpo quanto a do espírito. O texto chega a ser bem direto, afirmando que o pecado é a lepra da alma, fazendo uma conexão direta entre curar a lepra e ter poder sobre o que ele chama de doenças incuráveis da alma. A terceira categoria de provas que o nosso material de origem apresenta é a afirmação de autoridade sobre o que ele descreve como forças demoníacas ou espíritos malignos. O texto, então, usa esses exemplos bem específicos para argumentar que existe um poder que ativamente liberta as pessoas de forças espirituais opressoras. Cada um desses eventos é uma prova. A libertação dos oprimidos demonstra um poder libertador. Já o caso do homem com uma legião é usado para mostrar esse mesmo poder, só que numa escala gigantesca. E com isso, a gente chega no que o texto apresenta como a prova final, a demonstração máxima de poder, a alegação de ter autoridade sobre a própria morte. O texto, então, detalha como esses milagres servem de prova. A ressurreição do filho da viúva, por exemplo, não é só um milagre. É enquadrada como uma solução para problemas bem terrenos, tipo solidão e dificuldades financeiras, mas também para salvação. E a ressurreição de Lázaro? Bom, essa serve de prova para aquela famosa declaração: "Eu sou a ressurreição e a vida". E aí vem o ponto central do argumento. O texto defende que esse poder sobre a morte não era só para os outros. Foi uma vitória pessoal, que aconteceu em 3 etapas. Primeiro, a própria ressurreição. Segundo, o ato simbólico de tomar a chave da morte. E, por fim, a promessa de que no futuro a morte será aniquilada para sempre. Depois de apresentar todas essas provas, o tom do texto muda completamente. Ele sai da argumentação e vai direto para uma conclusão, e apresenta uma escolha bem clara para quem está lendo. E essa é a chamada para a ação do texto. A conclusão lógica que ele oferece, com base em tudo que foi mostrado, é que o caminho para a liberdade e proteção é entregar a direção da própria vida a essa figura de poder. E para não deixar dúvida, o texto termina colocando essa escolha de uma forma muito direta. É quase preto no branco. De um lado, um caminho descrito como fracasso e escravidão. Do outro, um caminho de vitória com promessas de saúde, paz, libertação e, no fim, vida eterna. É o fechamento de todo o raciocínio. E assim, essa análise do texto nos deixa com uma questão final para refletir. Uma mensagem que propõe um poder absoluto como a solução para todos os problemas humanos, desde os mais banais até a própria morte, com certeza é uma mensagem de grande impacto. A questão que fica no ar é como essa mensagem ressoa e é interpretada nos dias de hoje.